Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje, iniciando o capítulo 7 do nosso livro, no módulo 2, sobre o Ocidente Clássico, né? Então, vamos começar na página 312, lendo um pouco sobre a cultura clássica, né? Entre os séculos 5 a.C. e 4 a.C., a civilização grega desenvolveu muitos conhecimentos nas áreas da matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura e literatura. Também criou o teatro, a filosofia e importantes obras de história. Já a civilização romana se destacou pela criação de um eficiente sistema de leis, pela organização militar, pela arquitetura e pela engenharia. Em 146 a.C., os romanos conquistaram os territórios gregos e incorporaram vários elementos de sua cultura. Essa incorporação permitiu que a cultura romana enriquecesse e a grega se expandisse por diversos territórios. Chamamos esse conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade de cultura clássica. Então, a cultura clássica é esse conjunto de conhecimentos dos gregos e dos romanos da antiguidade, tá bom? Então, a cultura desses dois juntos, dos romanos e dos gregos, formam a cultura clássica. A cultura clássica é tão importante que se tornou a base da cultura ocidental e permanece até os dias atuais. Vejam que temos algumas construções apresentam traços da arquitetura grega, como é o caso das colunas da fachada do Museu Imperial no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Então vejam que essas colunas, né, essa fachada, trazem elementos da cultura grega, né? Nas artes, os padrões do que é considerado belo na cultura clássica podem ser vistos em sua arquitetura, escultura e pintura, nas quais se destacam as ideias de simetria, harmonia e proporção. Isso pode ser percebido tanto no formato das construções como na representação do corpo humano feito por gregos e romanos. Esse estilo de arte influenciou artistas do Renascimento europeu no século XV, muitos séculos depois dos gregos e romanos antigos, e pode ser visto até os dias atuais. Na política, o debate de ideias entre os cidadãos e as decisões sobre como melhorar a vida na cidade ou no país eram muito importantes para os gregos e os romanos. A política como construção do bem comum mostra a influência da cultura clássica na maioria dos países, incluindo o Brasil. No esporte, a prática de esportes era um elemento importante na cultura clássica. Na antiguidade, os gregos criaram os Jogos Olímpicos, composto por 13 competições entre corridas, saltos, lutas e disputas com cavalos. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, como conhecemos, tiveram início em 1896 e atualmente contam com 42 modalidades. Então, nós temos aí na foto que abre o capítulo, né, a prova de atletismo nos Jogos Olímpicos do Brasil, que foi realizado em 2016. Né? Então, é uma das modalidades, né? Mas os Jogos Olímpicos foi criado na Grécia Antiga. Mitologia. As mitologias grega e romana também constituem parte importante da cultura clássica. Essas narrativas estavam ligadas às crenças religiosas de gregos e romanos e estão presentes em nosso cotidiano até hoje. Por exemplo, a palavra março, referente ao mês, é uma homenagem a Marte, deus da guerra. O nome dos planetas do nosso sistema solar também homenageiam deuses, entre eles Júpiter, Vênus e Saturno. Temos também o alfabeto grego. Uma das mais importantes contribuições do povo grego para o nosso cotidiano foi seu alfabeto. Criado no século 8 a.C.,
o alfabeto grego foi adaptado do fenício e definido em 24 letras, incluindo consoantes e vogais. Por ser fácil de aprender e representar com precisão o som das palavras, o alfabeto grego foi incorporado por outros povos, como os romanos e os indianos. Ele ainda serviu para a criação de outro alfabeto, o cirílico, usado pelos russos. Nós temos aqui o alfabeto grego com o nome de cada uma das letras e sua pronúncia. Muitas letras do alfabeto grego são utilizadas em notações matemáticas até os dias atuais. A literatura grega. A escrita grega foi fundamental para o desenvolvimento da literatura, pois possibilitou que poetas, narradores, historiadores, dramaturgos e filósofos escrevessem suas obras. Foi por meio desses registros escritos que pudemos conhecer muitas obras literárias da Grécia Antiga. Os gregos se destacaram na poesia com Homero, a quem se atribuiu a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Com Hesíodo, autor dos poemas Teogonia e os Trabalhos e os Dias, e com a poetisa Safo, autora dos poemas Uma Garota e Hino a Afrodite. No teatro, o destaque fica com os poetas trágicos Ésquilo, autor de Agamenon, Sófocles, autor de Édipo Rei, e Eurípides, criador da peça Electra. Ainda no teatro, mas se destacando como poetas cômicos, Aristófanes, autor de Lisístrata, e Menandro, autor de Díscolo, ou o Misântropo. A literatura grega é extensa e inclui ainda as narrativas históricas como História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, e diálogos filosóficos escritos como o Banquete de Platão. Temos a mitologia grega. A mitologia grega é uma fonte de informações religiosas e também apresenta um conjunto de histórias, mitos, que buscam explicar a origem dos deuses, da terra e de elementos da natureza. As histórias mitológicas podem ser interpretadas como uma visão sobre os atos, os valores e as características do comportamento de homens e mulheres. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. As divindades gregas eram consideradas imortais, mas apresentavam algumas características humanas, principalmente as relacionadas às emoções, como raiva, rancor, ciúme, alegria e vingança. Segundo as narrativas mitológicas, os principais deuses e deusas gregos moravam no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia. E nós vimos isso no desenho da Disney, no desenho animado da Disney, chamado Hércules. Né? Quem já assistiu vai ver que se trata dos deuses da Grécia Antiga, onde vamos ter Zeus, deus dos deuses, Hera, deusa do casamento e das mulheres, Atena, deusa da sabedoria, Apolo, deus da inspiração poética e da beleza, Afrodite, deusa do amor, Ares, deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, e Deméter, deusa dos cereais e da fertilidade. Temos também Artemis, Dionísio, Hermes, Hades e muitos outros deuses. Temos também a filosofia grega. Para os gregos antigos, muitas coisas eram explicadas por meio de histórias mitológicas. Mesmo assim, algumas pessoas conhecidas como amigos da sabedoria, ou filósofos, buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento racional e do conhecimento direto. Então, temos aqui alguns filósofos e seus pensamentos. Tales nasceu no final do século VII a.C., na cidade de Mileto. É um dos mais antigos filósofos gregos. Ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas dos eventos cotidianos por meio da reflexão e da observação da natureza. Não mais atribuir as coisas aos deuses. Por exemplo, quando chovia, a pessoa dizia, está chovendo porque Deus quis. Né? Ele dizia Zeus, por exemplo, porque Zeus quer. E Tales afasta-se das ideias mitológicas e passa a pensar a vida e a natureza
através da observação e da reflexão. Teremos também Sócrates, Platão e Aristóteles, cada um muito importante para o pensamento filosófico ocidental, né? O pensamento que nós temos hoje. Na página 317, nós temos as atividades. Relacione os conceitos com sua definição correta. Mitologia. Vamos ver. Pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional? Não. Conjunto de narrativas simbólicas que explicam a origem dos seres humanos, do universo e dos fenômenos naturais? Sim. Então, mitologia você liga com esse. Cultura clássica. Conjunto de conhecimentos dos gregos e dos romanos. Então, só fazer a ligação. E filósofos, pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional, conhecidos como amigos da sabedoria. 2. Encontre no diagrama as palavras relativas à cultura clássica apresentadas abaixo, essas aqui. Depois escolha 2 palavras que você encontrou e forme uma frase com elas. Então você vai encontrar essas palavras aqui, tá? Que já posso dar uma dica, ó, mitologia. Já encontramos mitologia, você vai circular e depois que encontrar todas as 5 palavras, vai escolher 2 e formar uma frase, né, com o que você já viu e aprendeu sobre cultura clássica, considerando a parte dos gregos, tá ok? Então essa é a aula de hoje. Até quinta, espero vocês. Abraço.